todos, uma boa noite. Deixa eu só acender a luz aqui. Esqueci de acender a luz. Vai. Hoje a gente achava até que não ia dar tempo, né, da gente fazer a live. Mas a gente estava com oscilação de luz, a luz voltava, vinha, parava, e aí a gente já tinha até cancelado assim, a programação de live. Agora sim. Graças a Deus. Todos, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, graças a Deus deu certo. Tá dando para me ouvir direitinho? Tá para ouvir direitinho, dá para compreender. Então vamos lá. Como a gente já tem aí alguns minutos, né, que já são 10h26 agora, então eu não vou me estender muito a aguardar vocês não. Se vocês, por acaso, quem for entrando depois, precisar, assiste completa lá no YouTube, tá bom? Prepara sua Bíblia, seu livro, seu caderno, sua caneta para a gente estudar. E antes de qualquer estudo bíblico, nós vamos orar, pedir sabedoria da parte de Deus, para que a gente consiga compreender a palavra, tá bom? Então, curve sua cabeça por um instante, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, o teu cuidado, tua misericórdia conosco mais uma vez. Senhor, que a tua presença se faça presente neste lugar, aonde este vídeo chegar, aonde as pessoas entrarem para assistir, Pai. E também o Senhor seja sinal na vida delas. Abre, Senhor, os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento, Pai. Fala conosco, para que possamos compreender a tua palavra. Enquanto estivermos, Pai, ministrando o teu estudo, que tua presença tenha liberdade, Pai, para nos curar, para nos libertar, para transformar as nossas vidas. Pai, nos ajuda, Pai, porque sem a tua presença nós nada podemos fazer. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. E se estiver atrapalhando, vocês me avisam que eu troco de lugar o microfone, que eu fico sempre esbarrando. Vamos lá. Capítulo 5 de Romanos. Então, nós já passamos aí, né, a explicação do contexto histórico. Se você não estava aqui nos primeiros capítulos, você está chegando aí, está acompanhando. O livro de Romanos, ele é escrito por Paulo, né, logo depois que Cláudio sai ali do poder e entra Nero. E a igreja de Roma, ela está passando por essa transição de uma perseguição muito forte. Então, muitos judeus saíram da cidade na época de Cláudio, devido à perseguição muito grande. E a igreja que resistiu, ela ficou uma igreja muito misturada em relação após a morte de Jesus na cruz, né? Os gentios, denominados gentios, são os gregos, as pessoas que não eram judeus, as pessoas das outras regiões, eles acabam sendo alcançados pela pregação dos discípulos. Então começa-se essa briga muito forte de quem tem direito da salvação, quem pode, quem não pode. E Paulo escreve essa carta, né, aos romanos justamente nessa época. Nós vimos aí até o capítulo 4, ele começa a explicar que a justificação de Cristo, né, o sangue de Jesus Cristo na cruz que nos perdoa dos nossos pecados, que faz com que a gente tenha a graça de alcançar do Senhor, é de graça e não é nenhum pagamento. Ele começa a explicar que Jesus, ele nos alcança enquanto éramos pecadores. Ele não nos alcança por nós prestarmos algum serviço, pela circuncisão, pelo pagamento de alguma coisa. E o capítulo 5 é a continuidade desses primeiros capítulos. Então ele continua falando a respeito da justificação da fé. Eu vou ler junto com vocês os primeiros 11 versículos, tá? Que ele faz uma divisão aqui falando sobre a justificação. Então, leia junto comigo. Versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios.
Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Quem está nos acompanhando aí desde o capítulo 1 está vendo Paulo explicar sobre a justificação. Você que não acompanhou, né, a Bárbara já falou, você pode ir lá no nosso canal e lá no YouTube. E o que é interessante agora no capítulo 5 é que agora Paulo, ele explica no capítulo 3, no capítulo 4, ali o que é a justificação, por que nós somos justificados, como, né, através ali da cruz de Cristo. E o capítulo 5 agora, Paulo vai falar quais são os frutos disso. Ou seja, eu e você fomos justificados. Qual é o resultado dessa justificação? Quais os frutos que a pessoa que é justificada por Cristo, ela apresenta? E aí eu quero chamar a sua atenção porque Paulo ele vai começar a listar situações, né, de que são características de alguém que é justificado por Cristo. Então, você recebe a justificação, você recebe a salvação da parte de Cristo. E aí a pessoa pensa, bom, estou salvo, posso fazer o que eu quiser, posso viver da maneira que eu quiser, posso fazer do jeito que eu bem entender. Então, aí vem o capítulo 5 e fala, bom, não é bem desse jeito aí não. Né? Existem os frutos da justificação. Ou seja, quais são o resultado de que ela produz. Aí ele começa dizendo assim, que nós somos justificados mediante a fé, né? Nós batemos muito nessa tecla nas últimas 3 lives, né? Que não é por mérito nosso, é mediante a fé em Cristo. Aí ele vem falando assim, ó, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 2, pelo qual obtivemos também acesso pela fé. Que paz é essa, né? Porque Paulo, ele usa uma palavra muito forte, dizendo, olha, antes vocês eram inimigos de Deus. Imagine não, eu e você sermos inimigos de Deus. Você não vê na Bíblia falar que o inimigo de Deus é Satanás. Não, Satanás é inimigo meu e seu. Deus não existe inimigo para Deus. Mas Paulo fala, olha, você era inimigo de Deus, não havia paz entre você e Deus. Por quê? Porque lá no Éden, né, quando Deus faz o homem para ter um relacionamento com ele, essa amizade, essa paz que existia entre o Criador e a criatura, ela é quebrada através do pecado. E aí nós nos tornamos inimigos de Deus, por quê? Porque nós somos inimigos da santidade de Deus. Nós como pecadores, nós como ímpios, né? Paulo fala assim que nós éramos ímpios, nós como ímpios, nós não conseguimos nos aproximar de um Deus santo, de um Deus perfeito. E aí nós nos tornamos inimigos desta presença. Nós nos tornamos inimigos distanciados dessa presença. Então ele fala, olha, quando nós éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus. Aí vem Jesus, através da justificação, através do seu sangue, e ele faz com que nós voltássemos a ter paz com Deus. Ele nos reconcilia para nós termos paz com Deus. Ou seja, nós não somos mais inimigos de Deus. Nós não somos mais inimigos da santidade de Deus. Agora nós fazemos parte disso. É por isso que ele fala, olha, sede santo, como eu sou santo. Vocês agora têm paz comigo. Vocês têm relacionamento comigo. E essa paz, irmão, não é um sentimento. É uma vivência cotidiana. Então, todos os dias em que você está vivendo com Cristo, você está tendo paz com Cristo. É a mesma coisa de um casamento. Você está vivendo com uma pessoa, você pode viver em paz com aquela pessoa. Não é porque você está vivendo no mesmo ambiente que você vive em paz com aquela pessoa. Então, paz não é um sentimento de momento, é uma situação presente. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês agora têm paz com Deus. E essa paz, ela só é possível mediante ao que Cristo fez. Então, o meu relacionamento com Deus, ele só se torna possível se eu tiver um relacionamento com Cristo. Se eu reconhecer o que Jesus fez por mim naquela cruz. Porque mediante a fé que eu tenho em Cristo, é que eu consigo ter paz com Deus. Né? Eu consigo ter paz com Deus. Então quem precisa do relacionamento sou eu. E aí ele fala quais são os frutos que essa paz e que esse relacionamento produz. Ele fala a partir do versículo 3, dizendo assim, ó, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança.
A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança, esperança a qual nós não ficaremos decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, os frutos dessa justificação é que agora nós temos produção, nós produzimos através do Espírito Santo, nós produzimos tudo para a glória de Deus. A nossa esperança é traduzida para a glória de Deus. Aí ele fala assim, e nós nos gloriamos nas tribulações. Esse produz, que Paulo está falando, essa raiz dessa palavra no original, era que o cultivador, era quando ele jogava a semente, ele esperava o resultado da semente. Então essa produção é um esforço. Tá? Não é assim, eu vou cruzar os braços, entendeu? Que agora que eu estou salvo, eu vou cruzar os braços e tudo vai fluir de dentro de mim. E aí ele diz assim, olha, vocês vão produzir na tribulação. Aí eu te pergunto, você está sendo salvo em Cristo, mas isso não tira as tribulações. As tribulações é aonde os seus frutos serão feitos. Então, assim, os frutos com o relacionamento com Cristo, irmão, não vão ser feitos no paz e amor, sabe, no coraçãozinho, não. Ele está falando de tribulação. As tribulações, elas são feitas para que o fruto da justificação seja produzido em você. Você já leu os frutos do Espírito? Lá em Gálatas, o amor, bondade, paciência, domínio próprio, todos aqueles frutos lá, eles são produzidos através de tribulações. Porque as tribulações, elas vão produzir em mim a perseverança. Ou seja, as tribulações, elas vêm para produzir em mim perseverança que vai me trazer experiências. Às vezes a gente quer viver longe das tribulações, mas sem as tribulações você não tem experiência para você saber que os frutos do Espírito estão sendo produzidos em você. Como é que você vai saber que os frutos estão sendo produzidos em você se você não passar por experiências e por situações? Essas experiências, essas situações, elas são feitas para que o relacionamento com Deus, que agora que tem paz, eles sejam estreitados. Então, a vida cristã, ela é uma vida que tem tribulação. E a tribulação, ela faz parte da vida cristã como um produto de experiência dado pelo Espírito Santo. Então, assim, se você está ouvindo um evangelho de que, olha, a partir de agora você é de Jesus, você nunca mais vai passar por luta, você vai ser feliz, vai parecer aquela propaganda da margarina, todo mundo lindo, todo mundo sorridente. Irmãos, o maior produto da justificação são as tribulações que o Espírito Santo nos dá no sentido de nos fazer sermos experientes, trazer perseverança. Pedro, na carta dele, fala assim, olha, vocês serão provados como fogo, como ouro no fogo. Então, as provações são para nos equilibrar a nossa fé, são para equilibrar o nosso relacionamento com Deus. Você só consegue provar que você ama Deus no meio de uma tribulação, no meio de uma situação que te confronta, no meio de uma situação que faz o seu chão, sabe, seus pés saírem do chão. É nessa hora, irmão, que é provocado a perseverança. É nessa hora que a esperança é produzida. É nessa hora que a experiência com Deus é colocada, e aí você vai ver que o Espírito Santo que te foi dado, através desse ato que Jesus fez, ele nos dá o Espírito Santo, e é através do Espírito Santo que eu e você conseguimos passar por essas tribulações. Então, existem tribulações que elas vêm para nos trazer experiência e perseverança em Cristo. O Senhor, ele não vai nos livrar, irmão, de todas as tribulações. Existem tribulações que são para os salvos, para os justificados, para que eu e você produza. Você precisa produzir no meio da tribulação. O que é que você tem produzido no meio da tribulação? Será que você tem produzido murmuração? Será que você tem produzido desesperança? Né? Tem pessoas que no momento da tribulação arrancam os cabelos, porque é do ser humano a gente fazer isso. Só que a Bíblia está dizendo, ei, você precisa produzir na tribulação. Porque é muito fácil, irmão, se o Senhor falasse assim, ó, vai ficar tudo bem, você vai produzir no momento de calmaria. Só que aí Paulo vem dizendo, olha, vocês vão produzir no meio da tribulação. É bom lembrar que Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que está situada num lugar que matava cristãos, que achava isso, irmão, um espetáculo. Matar cristão, na época que Paulo escreve a carta de Romanos, era um espetáculo, era teatro. Então ele está falando assim, olha, a fé de vocês vai produzir em vocês situações de tribulação. Então a igreja de Roma sabia do que era a tribulação que Paulo estava falando, mas ele estava dizendo, ei, essa tribulação que vocês estão passando é para produzir em vocês perseverança. Como é que você vira para uma igreja que está vendo seus irmãos que cearam no domingo virar comida para leão, virar espetáculo e falar assim, então, perseverem quando vocês estiverem assistindo isso, se afirmem na fé? Você imagina esses cristãos nos vendo hoje, irmão?
A gente saindo da igreja porque o irmão não deu paz do Senhor, porque não te deu oportunidade para você cantar, não te convidou para você pregar, as coisas não saíram do jeito que você planejou, né? Você criou uma expectativa sobre uma pessoa, sobre um ministério, sobre um departamento, e você foi frustrado, você fala, nunca mais eu piso os meus pés novamente. Você imagina esses cristãos nos vendo hoje? Porque olha o que Paulo está dizendo, quando vocês passarem por tribulações, que essa tribulação produza em vocês uma perseverança, e que essa perseverança cria em vocês uma experiência, ao ponto de vocês terem uma esperança que jamais será frustrada, porque ela está sendo dada pelo Espírito Santo. Então ele está pregando para uma igreja, dizendo, olha, tudo que vocês vão ver a partir de agora, e as coisas iam apertar ainda mais para frente, ele falou assim, que produzam em vocês uma perseverança. E vocês se lembrem que isso está sendo produzido em vocês, porque vocês são justificados em Cristo, mediante a fé que está no nosso Senhor. Então, a justificação, ela produz frutos em nós, mas ela não produz um fruto, irmão, no meio de calmaria. É no meio de uma grande tempestade que ela vai produzir frutos em mim e em você. E é interessante, irmãos, que Paulo ele vai falar, olha, justificados mediante a fé. E o que a Bíblia diz a respeito da fé? Diz que a fé, ela é verdadeira, ela é aquela que nós temos que crer, mesmo sem ver. Mesmo que nós não estejamos vendo algo, nós temos que crer. Então, a justificação mediante a uma fé que nós não vimos, né? Nós não estamos vendo aquilo, mas nós estamos crendo. E ele vai falar, por isso temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E aí ele continua falando assim, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que eu quero destacar? Ele vai vir depois aqui para falar um pouquinho a respeito de Adão e tudo. O ser humano, para você que ainda não chegou a estudar profundamente a Bíblia, o ser humano lá em Gênesis, no iníciozinho da Bíblia, quando Deus ele cria o universo, ele cria os animais, ele cria tudo, através da voz de Deus, do próprio Deus, ele vai dando comandos, e a Bíblia nos explica em todos os livros da Bíblia, ele vai falar sobre um Deus onde o céu e a terra obedecem a Deus. Há princípios específicos, né? A ciência vai dizer que a física, a química, você que estudou lá na escola, você vai ver que existem limites muito específicos, padrões dentro do nosso DNA, a biologia vai dizer, das nossas células e tudo, que existem padrões, e a Bíblia vai falar que o universo inteiro é regido por Deus, pelo próprio comando do próprio Deus. Também vai falar que os animais, eles obedecem à voz de Deus, que os espíritos, tudo, ele responde ao nome de Jesus. Ele responde e ele tem que parar, ele tem que aceitar o que Deus criou, como Deus criou e o que Deus fez. O que eu quero dizer com isso? Nós, o ser humano, né, nós fomos criados tendo pela semelhança em Deus o livre-arbítrio, né? Dentro desse livre-arbítrio, nós somos os únicos, irmãos, que fomos criados ali, tendo a oportunidade, que eu não acho tão boa assim, né? Mas nós temos essa oportunidade de dizer não para Deus. Então, o ser humano, apesar de ter recebido um princípio, né? Ali uma ordem de que não comesse daquele fruto proibido, para que não viéssemos a morrer, Adão e Eva quebram essa ordenança de Deus e come desse fruto. Se você observar, a natureza ela não quebra os princípios que Deus criou. Tudo que o leão foi criado para ser, ele é. Tudo que a girafa foi criada para ser, ela vai ser. Tudo que o sol, a lua foi criado para ser, eles vão ser. Nós somos os únicos que temos essa liberdade que acaba nos aprisionando. Por quê? Porque mediante a morte de Jesus Cristo, Deus ele vem fazer, como nós falamos ontem, aqui vem muito bem explicado no capítulo 5, a partir ali do versículo 6 em diante,
ele vai falar, olha, Cristo, quando nós ainda éramos fracos, então quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos desobedientes, você nasceu com esse pecado, esse princípio no seu coração enraizado, de Deus falar, olha, você não tem que mentir. Aí, de repente, em algum momento na sua criação, no seu crescimento ali da primeira fase da vida, você aprende a mentir. Aí muita gente pega e fala assim, é só uma criança, né? Tá brincando. Não, irmãos, existem certo tipo de brincadeiras na nossa infância que ele começa a mostrar a origem de quem nós realmente somos quanto ser humano. Então, a psicologia, ela vai falar que é uma brincadeira, vai falar que é natural, né? É natural dar birra, é natural brigar, bater. Isso tudo é a raiz do pecado que nasce conosco. Por mais que para você não seja nada, essa criança até os 5, 6 anos ali, ela está mostrando que ela já nasceu com o coração dessa maneira. Apesar de ser uma criança ser ingênua, né, ela está desenvolvendo a mente dela, logicamente, mas ela já demonstra sinais de quem nós realmente somos na nossa parte ali fraca. E aí o versículo 7 ele vai dizer, olha, dificilmente, o que nós conversamos ontem, alguém morreria por um justo, pois poderá que pelo bom alguém talvez se anime de morrer. Mas Deus provou o seu próprio amor conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Então, Deus, ele faz algo que é extremamente difícil para a gente, para mim e para você, né? Pessoas que passaram por situações, por exemplo, de alguém ter sido assaltado e faleceu, alguém foi estrupado, alguém aconteceu coisas que pra gente são o limite do caráter, por exemplo, vamos dizer assim. Se você colocar ali o pai, a mãe, o marido, a esposa dessa pessoa que aconteceu aquele ato horrível, se você colocar e falar assim, então agora você dá a sua vida por essa pessoa que fez esse ato horrível com você. Então, dificilmente eu e você iria dar a vida por alguém que fez um ato horrível com um parente querido nosso. Hoje, como a Nayara falou, se alguém não dá a paz do Senhor para você, se alguém vira a cara, se alguém fala mal de você, já é suficiente para você não querer nem falar com a pessoa. Quem dirá se Deus virasse para você e falasse, então agora você dá a sua vida por essa pessoa que fez esse ato horrível com o seu filho, com a sua filha ou com os seus pais. Então, dificilmente você daria a vida por um querido, por um irmão, por um familiar, porque mesmo assim você ia pensar se vale a pena, quem dirá por aquele que não vale. Mas ele vai falar, olha, o Senhor provou que ele nos ama, porque quando nós agíamos de forma horrível contra ele, né, o Antigo Testamento, que nós citamos muito, está aí, com todas as histórias da Bíblia, com informações de coisas horríveis que foram feitas pelo homem, entrou o juiz, saiu o juiz, entrou o rei, saiu o rei, as guerras que nós vimos, e mesmo assim Deus não desistiu do plano dele para morrer por nós. E aí o que eu acho mais bonito, isso que a Nayara destacou, a questão de você não deixar, né, não desistir, não deixar com que o inimigo, em outro versículo vai falar, roube a sua coroa, roube a honra de ser filho de Deus, pelo fato de você não perseverar, de você não desenvolver os dons de Deus na sua vida, de você não passar por problemas e não se desistir de Cristo. Por quê? Porque a caminhada a partir do momento que eu e você aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e aí eu quero te chamar a fazer essa reflexão, se tudo acontecesse de maneira fácil, né? Chega todo o dinheiro do mundo para você, chega todo o status do mundo para você, você não fica mais doente, seus filhos não ficam mais doentes, vai dar tudo certo. E aí, é como se eu pegasse, por exemplo, vou citar um exemplo meu, eu tenho 4 filhos, eu pego meus 4 filhos sentados e eu dou tudo para eles. Tudo que eles pensarem, tudo que eles quiserem, é muito fácil eles me amarem, é muito fácil eles serem bons comigo, é muito fácil eles acreditarem que eu sou uma boa mãe, é muito fácil e eles acabam ficando camuflados, né? Eu não consigo saber realmente quem eles são, por quê? Só tem situações boas, só tem coisas boas. É muito fácil eles serem bons filhos para mim e muito fácil eles serem sorridentes e felizes se está tudo bem. Agora, quando você começa, aí você pode observar, você que não é pai ainda, que não é mãe,
observar um pai e uma mãe. Quando o pai começa a falar não, quando a mãe começa a falar não, quando passa uma dificuldade financeira, ou uma dificuldade de alimento, ou uma roupa que não é a roupa que aquela criança queria, não é o sapato que ela queria ganhar, e aí você começa a ver realmente o caráter dessa pessoa. Já viu aquele filho que taca o sapato na cara da mãe, entendeu? Não quero isso daqui, não come isso aqui, não vou sentar aqui, entendeu? Por quê? Porque não é assim que eu quero, entendeu? Então, aquele filho, ele está demonstrando realmente quem ele é e o amor e o respeito que ele tem pelo pai e pela mãe dele por conta das dificuldades, por conta dos problemas. Somos nós assim também, chamados filhos de Deus. Quando as tribulações vêm, talvez quando o emprego que você quer não acontece, quando a casa que você quer você não consegue, talvez você não consegue sair, talvez do aluguel e ter sua casa própria. Quando o carro do ano não chega nas tuas mãos. Bárbara, isso não quer dizer que tudo vai dar errado só porque eu aceitei Jesus? Não. Por quê? Porque assim como meus 4 filhos, eles não são iguais, eles são diferentes em cada um, eu e você também somos diferentes em Deus. Existem filhos, como alguns aí, que ele pode ter dinheiro, ele pode ter casa, ele pode ter carro. Por quê? Porque Deus, ele conhece o princípio do coração dele e sabe que isso não afeta ele, isso não tira a fé dele, isso não mexe com a estrutura dele, isso não gera perseverança nele, porque ele tendo ou ele não tendo, ele é a mesma pessoa. Agora, se mexer na saúde dele, mesmo com todo o dinheiro do mundo, desestrutura e desestabiliza ele. Aí ele vai precisar mostrar a perseverança e a fé dele em Cristo, mesmo mediante as lutas de saúde. É a mesma coisa que eu e você. Talvez eu e você não tenham todo o dinheiro do mundo, mas nós temos saúde. Por quê? Porque Deus sabe que talvez se der dinheiro, eu e a Nayara gasta tudinho. A gente gasta tudo, irmão. Não vai mudar, gente, mas a gente vai gastar tudo. Então Deus precisa botar a gente para passar algumas coisas para gerar perseverança nesse momento na gente. E nós estamos dando exemplos aqui de dinheiro, mas aí na sua vida, você sabe aquilo que mexe com a sua estrutura. Talvez os seus filhos mexem com a sua estrutura, talvez o seu casamento mexe com a sua estrutura. Sabe aquilo que você fala bem assim, olha, isso aqui Deus nunca vai fazer, entendeu? Eu gosto dessa frase. Porque ele me conhece, entendeu? Ele nunca vai fazer isso comigo, porque ele sabe que eu não aguento. Aí o mundo gira, minha avó dizia bem assim, ó, o mundo não gira, o mundo capota. O mundo capota, entendeu? Quando você vê no meio do turbilhão, você tá passando por aquela tribulação que você nunca imaginou na sua vida que você fosse passar. Mas por quê? Porque isso gera em mim e em você a perseverança de a nossa alma poder testificar a nossa fé e falar, olha, eu não vou mudar, mesmo mediante a circunstância ruim, eu tenho que ser manso, eu tenho que ser humilde, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter fé, eu tenho que crer no Espírito Santo, crer em Deus, que Ele está comigo, que Ele não me abandonou, que Ele está vendo o que nós estamos passando. Então isso não pode fazer com que eu abandone Cristo, né? As pessoas da igreja, seja o que a igreja está passando, né? Se a igreja porventura se dividiu, se uma pessoa caiu, né? Se uma pessoa roubou lá dentro, se alguém não te deu paz do Senhor, se você não tem oportunidade, isso não pode ser motivo para você xingar, para você brigar, para você trazer escândalo. Existem meios, que aí outros livros da Bíblia que nós vamos ler, vai explicar aqui no Novo Testamento, né? Meios através da oração, alguns versículos mandam eu e você interceder uns pelos outros, manda a gente orar uns pelos outros. Para quê? Para que Deus possa direcionar aquilo que tem que ser feito da melhor maneira possível. Porque às vezes algo que eu estou passando é Deus. E aí vem alguém que não conhece a minha história e fala bem assim, olha, a Bárbara tá passando isso aqui, entendeu? É o inimigo, vamos botar a mão, vamos ajudar, entendeu? Vamos tomar ali a linha de frente. E eu acabo chamando Deus de inimigo pela falta de sabedoria. Existem circunstâncias que vai ser eu que causei e existem circunstâncias que vão ser o inimigo. Quem revela isso? O Espírito Santo. Através da oração, através do jejum, é o Espírito Santo que vai direcionar as nossas vidas para poder saber como devemos agir em cada circunstância.
E aí ele vai continuar falando no versículo 5, né? A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, o que é do Senhor, ele não nos deixa confundido. Deus, ele não trabalha com escondido, ele não trabalha com mentira. Olha, fulano tá mentindo, entendeu? Escondeu, mas é porque Deus tem um plano, não. E Deus não trabalha com isso, irmão, com mentira, sabe, disse-me-disse, com traição, com coisa velada. Ele não nos deixa enganado. Muito pelo contrário. Se você procurar pessoas de oração, pessoas que têm dom do Espírito Santo, irmão, você fica de cara. Porque Deus fala na frente de todo mundo, entendeu? Se precisar, até nós leva uns tapas ali, porque Deus, ele não nos deixa enganar. Ele não está preocupado se vai doer, ele não está preocupado, entendeu? Se a gente vai ficar com o ego ferido, se você vai deixar de ir no domingo no culto. Se você procurar Deus através da oração, através de jejum, ele não está preocupado com o nosso ego. Ele não deixa nada escondido. E aí, eu vou ler junto com vocês do 12 até o 15, para a gente falar a respeito de mais um pouquinho sobre o pecado. Ele vai falar, versículo 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, né, lá Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E aí eu vou parar aí. Paulo, ele começa agora a fazer, né, ontem nós lemos ele usando Abraão, agora ele vai usar Adão para fazer essa exemplificação do pecado e agora da justificação através de Cristo. E ele fala, olha, através de um homem, que foi Adão, entrou o pecado na humanidade. E ali, a partir daquilo ali, todos pecaram, porque acaba todos morrendo através do pecado. E aí, os judeus, eles achavam assim, que o pecado, ele só existia por causa que existia uma lei, né? Ou seja, eu sei que roubar é errado, porque existe uma lei que me fala sobre isso. Eu sei que se eu entrar dentro de um estabelecimento, a pessoa tiver com um celular ali, e eu pegar aquele celular que não é meu para mim furtar, eu sei que é errado porque existe uma lei que diz que é. Então, Paulo vem e fala assim, olha, antes que a lei existisse, já existia o pecado. Ou seja, de Adão a Moisés, todos pecaram. Não tinha uma lei para dizer, isso aí é pecado. Já existia um pecado no mundo. Né? Já existia o pecado, e por isso que ele fala que todos pecaram. E aí ele faz essa relação entre Adão e Cristo, que ele fala do mesmo jeito que por causa de um entra o pecado na humanidade, também por causa de um vai vir a salvação. E aí o Senhor, Paulo faz essa comparação do Adão, do homem, né, e de Cristo. Ele fala, se Adão veio e por causa dele, por causa da ofensa dele, todos pecaram. Ele fala assim, também por causa de Cristo, todos também são alcançados pela graça. Eu não vou entrar no mérito de se Deus salva todos ou Deus só vem salvar para alguns, porque se eu vou deixar para os teólogos de plantão, eu vou dizer o que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia diz que Adão pecou, e por causa, por exemplo, eu herdei o pecado de Adão, apesar de não cometer o mesmo pecado que ele. Que Paulo fala assim, não é porque alguns não cometeram o mesmo pecado que Adão, mas pecaram. De Adão a Moisés pecaram, mesmo não sendo o mesmo pecado de Adão, mas pecaram. E por causa de um, todos recebem essa herança pecaminosa. Um Deus de justiça, eu creio que se eu herdei um pecado que não era meu, eu herdei o pecado de Adão, por que eu não herdaria também o direito à salvação? Ou seja, a salvação seria só para alguns, mas quando é para herdar o pecado, todos herdamos? Ficaria uma coisa meio sem lógica. Opinião particular, tá? Eu sei que cada um tem a sua opinião. Mas a Bíblia está dizendo, quando Paulo faz essa comparação, ele fala, olha, Adão pecou. Quando ele pecou, não existia uma lei, né, como a lei de Moisés determinando, mas existia a lei do próprio Deus, quando falou, não coma desta árvore, não coma deste fruto. E ali ele peca, e a partir deste pecado, toda a humanidade
ela é contaminada pelo pecado, pela essa raiz pecaminosa. E aí, por causa também do próprio Cristo, aí vem o próprio Cristo e vem e fala assim, por causa dele, muitos estão sendo justificados. Como Adão pecou uma vez, e todos recebemos essa herança. Jesus morreu uma vez. O ato dele naquela cruz fez com que muitos fossem justificados. Pastora, por que muitos e não todos? Porque você precisa crer. Só é possível, essa justificação só chega a você se você crer que Jesus fez isso por mim, por você, por graça. Aí você precisa ter fé. É assim que a salvação chega a mim e a você. É você crendo em Cristo Jesus como Filho de Deus. E aí eu quero destacar aqui o versículo 13, que ele diz assim, porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ou seja, o judeu, ele não levava em consideração essa época antes de Moisés. Né? Ou seja, de Moisés para cá, existe a lei, né? Aí vem várias leis, a lei civil, a lei moral, a lei de sacrifício e tudo. Então, daqui para cá, ele fala assim, olha, é por isso que eles se sentiam purificados quando eles agiam de acordo com a lei. Quando eles faziam algum sacrifício, quando eles faziam alguma oferta voluntária, quando eles faziam alguma festa religiosa, eles se sentiam justificados. Só que aí vem Paulo e fala assim, tá, mas o pecado não é de agora. O pecado é lá da época de Adão. Ele fala assim, então todos nós herdamos essa raiz. É como a Bárbara falou, se você pegar uma criança e não falar, mas é muito inocente, uma criança, ela faz coisas que você fala, quem foi que ensinou? E foi que ensinou esse menino a fazer isso? É da nossa raiz. A nossa raiz humana, né, a gente fala que é a forma de Adão, né? A forma de Adão, ela é terrível. Ela é terrível. Hoje, ultimamente, as igrejas têm colocado tudo na conta de Satanás, né? Não, é Satanás que fez. Não. Tem coisas que é a natureza da pessoa. Tem gente que ele é ruim mesmo. Ele é ruim. Nós somos ruins. Se não for misericórdia de Deus, se o Espírito Santo não habitar na minha vida e não habitar na sua vida, essa guerra entre o Espírito e a carne, ela é a maior batalha espiritual que existe. Existem pessoas que acham que a maior batalha espiritual é contra os demônios. Aí tem pessoas que fazem curso, dá nome para tanto demônio, tem um demônio disso, tem um demônio daquilo. A maior luta que você tem é você controlar. A Bíblia fala assim, você quer fazer algo fantástico? Controle a sua língua. Eu acho lindo, irmão, essa passagem. Porque ele não fala assim, você vai controlar o inferno. Não, ele fala assim, você quer fazer algo maravilhoso, controle a sua língua. Se você conseguir controlar a sua língua, você vai fazer muita coisa. Tiago fala isso. Você quer fazer muita coisa, entendeu? Controle a sua língua. Então, assim, a nossa raiz adâmica, né? A nossa herança deixada ali por Adão, né? E eu acho lindo porque Paulo, ele não usa Eva. Né? Ele fala, olha, gente, foi Eva que pecou. Ele usa Adão como exemplo. Porque ele fala, porque foi para ele a promessa direcionada. Deus falou diretamente com ele. E ele caiu. E por causa da queda dele, né, entra o pecado no mundo, entra o pecado na humanidade, a humanidade herda esse pecado, né, o pecado da natureza humana. Capítulo 5, amanhã, capítulo 6, quando nós vamos ver, você vai ver falar de pecado. E o pecado que Paulo está falando é o pecado da natureza humana. Todos nós pecamos, irmão. Existem pecados em que eu e você fazemos porque somos humanos, mas não deixa de ser pecado. Todos os homens de fé pecaram, todos eles tiveram seus erros, todos eles tiveram suas fraquezas, e eles não deixaram de ser homens, não deixaram de ser mulheres de Deus, usados por Deus, não tiveram suas histórias escritas na Bíblia, não quer dizer que eles eram perfeitos, todos eles pecaram. E quando a Bíblia diz que todos eles pecaram, e todos pecamos, porque continuamos. É claro que não vivemos uma vida de pecado. A vida de pecado é uma coisa, você pecar é outra, você viver uma vida de pecado é outra. Então, Paulo está dizendo assim, olha, quando Cristo veio, ele traz um novo DNA para mim e para você. E que DNA é esse? É o DNA de Cristo, que deixa de você ter uma vida mergulhada no pecado. O pecado virar um acidente na sua vida, não algo pertencente à sua vida. Você não pode achar assim, eu sou pecador e não fazer esforço nenhum para melhorar, não fazer esforço nenhum para se tornar uma pessoa melhor. Eu sou pecadora mesmo, então vamos deixando, vamos levando, entendeu? Não. Isso era quando você tinha uma vida de pecado. Agora você é um pecador, confesso. É um pecador, confesso, salvo da ira de Deus. E você entende que agora você tem um novo exemplo, né, que é Cristo. Você olhar para Cristo, você olhar pelo que Cristo fez. Então é por isso que ele usa esse exemplo de Adão, que ele falou, olha, Adão trouxe através
do ato que Adão fez. Toda uma humanidade, ela herda essa herança de pecado. E sabe assim, do mesmo jeito que por um veio, também por um veio a salvação, através da graça de Cristo, da graça do Senhor. Paulo sempre frisa isso, a graça de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus. Ou seja, foi porque Cristo quis fazer isso. Não foi porque eu mereci, foi porque Cristo quis fazer. E aí a gente deixa você que está anotando, você que está fazendo aí com o seu caderninho, essa reflexão para você procurar lá as passagens bíblicas e você refletir sobre isso. Vai lá em Gênesis, dá uma olhada na passagem que descreve aonde Eva começa a conversar ali com a serpente e ela fala assim, olha, eu não posso nem tocar e nem comer esse fruto. E aí Adão tinha passado isso para ela, porque ela não estava presente quando Deus fala com ele que não pode comer. E ele aumenta, sabe aquela historinha, vamos aumentar um pouquinho, entendeu? Que vai dar mais medo. E aí ele aumenta um pouquinho. Só que aí Eva come. Quando Eva come, vocês não vê uma reação, né? Não caiu o mundo inteiro, não destruiu, não caiu de morta. E ela vai, chega e dá para Adão. Paulo destaca isso. Né, por conta de um homem, o pecado entrou no mundo. E aí quem gosta aí de estudar, né, a biologia, estudar aí a natureza, vamos refletir um pouco. Se Jesus Cristo ele veio sem pai, né, mas ele utilizou da Maria. Ele utilizou ele para ter mãe, né, ser gestado numa barriga. Existem estudos, né, que nos mostram que muitas doenças, muitas coisas, elas participam, elas transmitem através do cromossomo do homem, né, através do homem que viria o pecado. Então, eu deixo você essa noite com essa reflexão para você anotar e estudar sobre esse tema. Se o pecado viesse através das mulheres, como foram tratadas durante toda a Bíblia, e muitas civilizações, e historicamente muitas países foram tratadas como impura, como quem não serve, não pode subir no altar, não pode pregar, não pode dar estudo, está impura. Porque então uma pessoa que seria impura é chamada de bem-aventurada, agraciada, por gerar Jesus Cristo, Messias, né? E não transmite para ele o pecado, porque a Bíblia vai me dizer que Jesus, né, nele não houve pecado nenhum. Então eu deixo você com essa reflexão e fica um debate aí pra gente nos próximos estudos dos próximos livros. Vou continuar aqui lendo junto com você então, do 16 ao 21, que vai dizer assim: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E aí ele continua: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que por pecado, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui é o versículo, um dos mais conhecidos, né, de Romanos. Na Bíblia, né, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E o que Paulo quis dizer com isso, né, irmão? Ele diz assim, que olha, a lei, ela vem para jogar luz no pecado, né, como eu falei.
A gente sabe que é errado porque existe uma lei moral ou escrita, constituída, dizendo que aquilo ali é errado. Por isso que nós sabemos que não podemos. E aí a lei, ela faz isso, ela joga a luz para aquilo que é errado. Então, quando veio a lei, ela tornou o pecado ainda mais exposto. Né? Aquilo que era entendido moralmente como errado, agora vem a lei e descreve que aquilo ali é errado, tem que ser punido. Então, aí Paulo fala assim, mas mesmo você sabendo que a lei vem para aumentar o pecado, a graça vem maior ainda, para cobrir maior ainda. Ele fala, onde o pecado abunda, onde o pecado é extremo, a graça de Deus consegue ser maior ainda. Então, você que está aí participando conosco, você pode ter feito algo terrível, que para o homem não tem perdão, para o homem não tem volta, para o homem não tem jeito. A graça de Deus consegue ser maior do que isso. Você consegue entender, irmãos, o poder disso? Que não importa o pecado que você cometeu, por mais que para a igreja não há perdão, para a família não tem perdão, para a família não tem jeito, não tem volta, a graça de Deus consegue ser maior do que isso. E aí, ele cita aqui o versículo... Deixa eu citar. O versículo 20, que fala assim, a lei veio para que se aumentasse a ofensa, mas aonde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna. Eu vou parar aqui. Qual é o sentido da abundância da graça de Deus? Para que você tenha uma vida eterna. Eu vou falar algo aqui que pode ser triste, ou talvez você nunca tenha ouvido falar, que alguém não te contou. A maior evidência da justificação que Cristo fez é para que você tivesse uma vida eterna. Não foi para você comprar carro novo, não foi para você comprar mansão, não foi para você ter um emprego novo, não foi para casar. Tem pessoas que fazem esse tipo de cobrança do evangelho. Eu vim para o evangelho e minha vida não mudou. Eu vim para o evangelho, entendeu? Eu achei que eu ia casar, eu achei que eu ia mudar de emprego, eu achei que eu ia triplicar o meu patrimônio. Jesus nunca prometeu isso para ninguém. Se estão te prometendo em nome de Jesus, vocês terão notário, tá? Porque está falando em nome de coisa que ele não falou. Ele fez tudo isso para que você tivesse uma vida eterna. Não quer dizer que essas promessas não possam se cumprir na sua vida. Mas o interesse da morte e ressurreição de Cristo, para que eu e você tivesse a justificação, é para que você tivesse uma vida eterna. Porque, irmão, Deus quer tanto um relacionamento com você, que o tempo terreno é pouco. Para Deus, o tempo terreno. Imagina, irmão, o Deus eterno. O que é o nosso tempo comparado para um Deus que é eterno? É um sopro. A Bíblia fala que a nossa vida é um sopro. O que é? Vamos colocar aí, 120 anos para um Deus que é eterno. É nada, irmãos. É nada. Então, quando Cristo veio, ele não vem contando com os 120 anos que você tem aqui, não. Ele está pensando num relacionamento que vai para uma eternidade. Então, ele fez este ato pela graça, não foi para que você tenha 120 anos de vida confortável. Não foi para que você, às vezes, você vai passar por um tempo de tribulação e que talvez você não vai ter a felicidade que você planejou. Você não vai ter a vida que você descreveu no seu caderno. E aí a gente se frustra, porque a gente põe a culpa no evangelho. Olha, eu fui para o evangelho, eu não prosperei. Eu fui para o evangelho, não aumentei, não fui feliz. Deus fez isso para que você tivesse uma vida eterna. Porque o que adianta? O que adiantaria nós usássemos essa justificação de Cristo para ter uma vida bela que nós íamos parar no inferno? Qual sentido teríamos de ter 120 anos confortáveis se nós iríamos passar a eternidade num lugar sem Cristo? Então, Cristo, ele veio trazer isso com o intuito de nós termos a vida eterna. Então, você que está aí nos ouvindo, o maior desejo da sua vida é de ter uma vida eterna com Cristo. Todas as outras coisas, irmão, porque esse é o bem do reino. É esse. Essa é a vontade do reino, essa é a justiça do reino. As outras coisas o Senhor nos acrescenta. Tem pessoas que Deus vai dar prosperidade, tem pessoas que Deus vai dar tudo, irmão, vai viver uma vida confortável. Mas não vai ser para todos. Não adianta eu chegar aqui para você e falar, não, a partir de agora você vai aceitar Jesus e tudo vai dar certo na sua vida. Eu não posso te afirmar isso. Agora, o que eu posso te afirmar é que se você crer no Senhor Jesus, porque foi isso que ele prometeu, tu está salvo.
Hoje entrou salvação na sua casa. O intuito de Cristo era salvar a sua alma, porque a sua alma é eterna. A sua alma não vai se alegrar se você comprar um carro. Quem se alegra é o seu corpo, o nosso espírito terreno. Nosso espírito terreno quer coisa confortável, quer coisa boa. Quem não quer, irmão? Lógico que queremos. Mas se nós limitarmos o que Cristo fez a isso, nós estamos apequenando o que Deus fez, irmão. O que Cristo fez, Ele fez para que a sua alma não fosse alvo da ira de Deus, para que a sua alma não padecesse no inferno. É isso que é a vida eterna. Existe uma eternidade em que é no céu ou fora dele, mas existe uma eternidade. E o interesse de Deus é saber aonde a sua alma vai passar a eternidade. É para que a sua alma seja perdoada, porque a nossa vida é um sopro. É um sopro. O interesse de Deus é que você tenha uma vida eterna. É por isso que ele fala, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Aí as pessoas pegam esse versículo e falam assim, tá vendo a abundância? O que é abundância? Né? Não, a abundância é a presença dele. É a presença, às vezes você não vai ter a roupa que você quer, você não vai comer o que você queria, mas você vai ter a abundância da presença dele. Aí as pessoas pensam assim, nossa, mas isso vale a pena? Só fala isso quem não conhece a presença de Deus. Porque se você conhece a presença de Deus de verdade, você sabe que o que Ele pode te proporcionar, tendo você paz com Deus, nada compra isso. Nada, irmão. Nós temos projetos de oração, nós fazemos orações por pessoas. Eu e a Bárbara ficam vendo pessoas, irmão, com muito bem de situação financeira, pessoas estruturadas, com casas perfeitas, com casa que você pensa assim, olha, Senhor, o que essa pessoa está reclamando da vida? A pessoa não tem paz. Aquela casa não compra, irmão, alegria. Aquela conta bancária não compra paz de espírito. E às vezes você tá aí, você tá aqui, ó, tá por aqui, não pode nem respirar direito, que o Serasa descobre onde é que você tá, entendeu? Mas você tem uma paz, irmãos, que ninguém te toma isso. Você tem noção do preço que é isso? Tem pessoas hoje, irmão, que daria tudo para isso. Tem pessoas hoje que daria tudo para ter esse ar que você está respirando. As pessoas poderiam ter momentos de paz. Paz não se compra. Tanto é, irmão, que foi o próprio Jesus que teve que construir ela. Eu tive que construir essa paz com Deus, porque vocês não teriam capacidade de fazer isso. Nenhum homem teria capacidade de fazer isso. Por mais santo com Deus que ele fosse, não teria capacidade de fazer isso. Então, talvez isso seja triste você ouvir isso. Nossa, pastora, mas é isso. O interesse de Deus é a sua alma na vida eterna. Talvez você não vá realizar os sonhos que você tanto queria. Talvez você não vai fazer a viagem que um dia você planejou. Mas se Deus tem essa promessa com você, mesmo você não tendo como, Ele faz acontecer. Mas talvez Deus frustre os seus sonhos. Talvez Ele não realize os seus sonhos. Mas o interesse de Deus é para onde é que vai a sua alma. O interesse de Deus é dar uma vida eterna para a sua alma. Foi para isso que Ele se justificou. Então você que é obreiro da casa do Senhor, pregue sobre a vida eterna, pregue sobre a volta de Cristo, pregue que Cristo está voltando, não façam com que as pessoas desejem sua terra, não façam com que as pessoas desejem os bens materiais, esqueça da sua alma, porque a alma, irmão, não é preenchida por bens materiais, terrenos, porque ela não é terrena, ela é eterna, então ela é preenchida pela eternidade. Então preencha ela com a eternidade com Cristo, porque a sua alma, ela vai viver uma eternidade. A escolha está nas suas mãos, se essa eternidade é com Cristo e ela é sem Ele. Mas ela vai viver uma vida eterna. O carro que você comprar, a casa que você tiver, o relacionamento que você tiver, não vai construir uma eternidade para a sua alma. Ai, gente, eu fico maravilhada com o estudo de Romanos. Não tem como estudar Romanos e você não sair assim, numa realidade do que é o Evangelho. Uma realidade chocante, louca, maluca, mas maravilhosa. Porque eu destaco versículo 16 e versículo 16 e 17. 16 ele vai falar assim, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Aí lá versículo 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom. Todas as vezes que nós ouvimos essa palavra, o dom ele vem de Deus. O dom ele vem do Espírito Santo. O dom não pode ser comprado. O dom não pode ser camuflado para você ganhar ele, para você conquistar ele. Não tem como. E eu acho isso maravilhoso que a Nayara está falando.
Vamos pregar sobre a eternidade. Vamos pregar sobre a Bíblia, sobre o que a Bíblia diz a respeito da alma, o que a Bíblia diz a respeito do reino de Deus. E aí é chocante quando nós vemos no estudo bíblico e você se depara com a Bíblia assim, olha, Deus, ele veio para prometer uma vida eterna para aqueles que creem, ele fala que ele vai voltar, como nós falamos ontem, e aí você fica chocado quando você percebe que a Bíblia vai falar que lá na eternidade nós não nos daremos em casamento e nem receberemos ninguém em casamento. Lá ele vai falar que o ouro, a prata, a casa, os bens que nós temos aqui vão ficar aqui. E aí a Bíblia vai falar para mim e para você, a carne que você tem, que você fica e faz exercício, coloca a melhor comida, as melhores canetinhas para emagrecer, as melhores coisas, isso aqui vai ficar aí. A Bíblia vai falar para mim e para você, Deus não quer nada com isso. Então, é muito contraditório quando nós vemos uma igreja que deixa de pregar a eternidade, deixa de pregar quem é o Espírito Santo, deixa de pregar Jesus, para pregar a abundância na terra, para pregar ganhar os bens, para pregar ganhar, ter um casamento perfeito, ter uma vida perfeita, né? Nós hoje estávamos comentando a respeito disso, de grandes homens e mulheres de Deus que tiveram que sacrificar expectativas pessoais, relacionamentos pessoais, vida com os filhos, o convívio com os filhos, para estar fazendo a obra de Deus. Lógico que hoje a gente tenta achar um meio termo, né, na questão da convivência com a família, na questão, hoje a tecnologia nos ajuda nisso, a estar presente em alguns momentos através das redes sociais, mas existem pessoas, irmãos, que deram suas vidas, sabe, abriram mão de seus filhos, da sua casa. Por quê? Porque eles conheceram o que é a presença de Deus. E isso que a Nara falou, quando você conhece quem é a presença de Deus, tudo que está abaixo disso na terra, no mundo, ele fica inferior, ele não vale nada, ele não te enche mais os olhos, né? Uma das coisas que eu destaco, que nós costumamos falar muito, né? A paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. Muitos livros nós falamos assim, olha, a paz de Deus esteja com vocês, né? Nós vemos os discípulos falando. Mas essa paz, irmãos, ela é impagável. Quem promete o mundo, quem promete os reinos, quem promete os tesouros, se você for lá nos primeiros livros do Novo Testamento, você vai ver que é o próprio Satanás que vai tentar Jesus. E olha que é o Filho de Deus, irmãos. Nem ele escapou disso. Ele vai falar, olha, eu te dou todo esse reino. Tá vendo tudo que você tá vendo? Eu te dou se você me adorar. Né? Transforma aqui essa pedra em pão, quebra o seu jejum, quebra o seu relacionamento com Deus. E ele vai botar tentações oferecendo o mundo e oferecendo vantagens. Então, quando a igreja ela deixa de pregar Jesus, para ela pregar as vantagens, para ela pregar o reino, o mundo, ele está tomando o lugar do inimigo, irmãos. Nós estamos, parece que a gente quer colocar Satanás sentado ali na cadeirinha e falar, você fica aí, você pode só assistir, entendeu? Que a gente mesmo vai estragar tudo. A gente mesmo vai destruir tudo que Jesus fez. Você não precisa trabalhar, entendeu? Você não precisa fazer nada que a gente mesmo vai fazer. E olha que o ser humano tem conseguido, irmãos, ser muito pior do que o inimigo. Muito pior do que tudo que a gente viu no Antigo Testamento. Que o inimigo fez, tentou. Sobre a tentação a gente viu de Jó e dos demais livros. Tudo que a gente viu fica nada mediante ao que o ser humano tem feito com as almas, né? A gente falou muito isso no livro de Jó, como o inimigo não podia tocar na alma de Jó e os próprios amigos trouxeram aflição, condenação, julgamento, tormento para a vida de Jó. E aí eu faço essa reflexão para você é obreiro da casa do Senhor, você que trabalha na obra de Deus, você às vezes que aceitou Jesus e saiu da casa do Senhor justamente por coisas assim, porque a maioria dos relatos que nós ouvimos, irmãos, nunca vi ninguém sair da casa do Senhor, porque Deus fez algo com ele, irmãos. Normalmente é o ser humano. Alguém fez, alguém prometeu, alguém falou, alguém, sabe?
Então, quem conhece o Senhor, ele não se desvia, ele não para, por quê? Porque ele sabe que essa paz que o dinheiro não compra, essa alegria, que aí a Bíblia vai chamar de alegria da parte de Deus, a felicidade da parte de Deus, a alegria, a paz, o temor do Senhor, o desejo de encontrar com Deus. Aí quando nós vemos uma igreja que ela mesma tem pregado o que o inimigo falou, ela mesma tem feito pior, ela mesma tem jogado a alma das pessoas no tormento, a própria igreja, a própria, como a Nara falou, a sua língua, a sua própria língua, irmãos, destrói sonhos, destrói um casamento. Muitas das vezes não precisamos nem do inimigo para isso. Uma própria pessoa do seu lado, um familiar, onde a própria língua dele destrói a alma, fere. Algo que a Bíblia vai falar para mim e para você. Olha, Deus quer um relacionamento com você. Basta que você creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que Ele virá e a sua alma será salva, mesmo que você passe tribulação, mesmo que você passe tormento, mesmo que o seu casamento não seja perfeito, mesmo que a sua vida não seja perfeita, mesmo que você não tenha sucesso financeiro, sucesso profissional, se a sua alma estiver em relacionamento com Cristo, você vai perder esses 100 anos, mas você vai ganhar uma vida inteira, uma vida eterna com Cristo. E aí, é isso que nós temos que chamar a atenção. Mesmo que você não se sinta aplaudido pelo mundo, você tem uma vida eterna com Cristo. Mesmo que você não tenha todo o ouro e toda a prata do mundo, você tem a paz de dormir tranquilo, sabendo e querendo um relacionamento com Deus, com medo, tendo temor de desrespeitar a Cristo. Quantos hoje nunca ouviram falar sobre isso, sobre o temor do Senhor, sobre o temor das coisas, sobre guardar os mandamentos de Deus no seu coração, sobre ter um relacionamento com Cristo. E aí nós encerramos hoje esse capítulo 5. Eu quero destacar assim o versículo 21, que ele finaliza assim: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo. Então, como a Nara falou, não importa o pecado que você fez, não importa a vida que não é perfeita como você sonhou que você tenha, mas existe uma vida eterna, existe algo muito legal, existe a paz. A gente vê diariamente relatos de pessoas que falam: Bárbara, Nayara, eu comecei a assistir as lives e hoje eu consigo dormir, eu parei de tomar remédio, tinha 5 anos, tinha 10 anos que eu não dormia, agora eu estou conseguindo dormir. Porque existe um detalhe que aí eu chamo a atenção para você para isso, que a alma, ela comunica. Já viu uma criança que faz algo errado? Ela se esconde. Todo mundo sabe que foi ela que fez, entendeu? Só tem ela ali para tacar o vidro de manteiga no chão, passar na parede, entendeu? Quebrar tudo. Mas ela mesma, ela sabendo que só tem ela a capacidade para fazer aquilo ali, ela ainda assim é capaz de se esconder envergonhada. Nós somos essas crianças, irmãos. Como nós somos parecidos com crianças quando Deus olha pra gente. A gente sabe que tá fazendo errado. A gente sabe que não é pra mentir. A gente sabe, como a Nayara falou, antes que a lei fosse escrita, a sua alma já comunica. Não precisa ninguém chegar pra você pra dizer que matar um passarinho, que bater em alguém é errado. Se você faz isso, na hora a sua alma comunica e fala, fica envergonhada. Você sabe que você fez algo errado. E aí é isso que é quebrado quando nós não temos relacionamento com Deus. Porque a base da oração é essa, quando você chega para Jesus e fala assim: Senhor, me perdoa, Pai, pelos meus pecados. Eu fiz, mas Senhor, me ajuda, me dá força para não ser mais assim. Parece que um balde de alívio desce sobre a sua cabeça. E você sabe assim, mesmo que você tenha feito errado, parece que você consegue respirar novamente, sabe? Você consegue respirar novamente, porque é algo no mundo espiritual reconhece que você pediu perdão sinceramente. Então, se você até hoje não teve essa visão, ainda existe muitas coisas que nós vamos estudar na Bíblia a respeito de alma. Mas uma do que eu mais acho lindo é isso. O valor que a alma tem. A capacidade que Deus tem de se importar com a nossa alma. Independente do que o corpo faça. Independente do que a gente tenha feito. Mas a nossa alma comunica que queremos arrependimento e que queremos perdão.
E aí Cristo, ele vem, e independente do que você fez, ele vem e joga um bálsamo sobre as nossas vidas. Filho, eu te perdoo, entendeu? Como ele falou, né? Eu te perdoo, vai, não peque mais. Mesmo sabendo que a gente vai pecar, mesmo sabendo que a gente vai errar de novo, entendeu? Ele ainda fala isso pra gente, ele ainda fala isso pra você. Talvez tem tanto tempo que você não entra numa igreja, que você não é visto com esse olhar. Porque eu já entrei em igrejas e situações que as pessoas olham pra você, irmão, parece que você tá coberto de lama, sabe? De fezes. A pessoa olha pra você assim com nojo, entendeu? Mas esse não é o olhar de Deus, esse é o olhar do ser humano. É o olhar do ser humano que olha a sua roupa, que olha quem você é, que olha o que você tem, e dependendo do que tem, ele aplaude, abraça, beija, e dependendo do que tem, ele afasta e ele faz isso, ele trata a gente mal. Mas Cristo não. Ele está preocupado com o seu coração, com a sua alma. Aí você pode estar até reluzente de ouro, o melhor perfume do mundo. Você vai entrar lá e Deus vai olhar para você e falar, então, filho, fala a verdade. Fala que você não consegue dormir, fala que você não consegue comer, fala que você não consegue ter paz, fala que você não consegue ser feliz. Quantas pessoas hoje, a maior doença do século, que é a depressão e a ansiedade, que vem à base, vem do maligno. Quantas pessoas hoje têm tudo, irmãos? As fotos são perfeitas nas redes sociais, talvez você é uma delas, mas você não tem paz. O dinheiro não compra a alegria que você precisa. E aí nós estamos aqui falando de um Deus que veio, morreu por nós na cruz, antes que fôssemos redimidos. E ele fala, olha, você não vai ter uma vida perfeita nesse mundo, porque esse mundo não é nosso. Você vai ter tribulação, mas essa tribulação ela vai gerar em você fé. Porque você vai continuar tendo a esperança de que eu vou voltar e de que você vai ter uma vida eterna comigo. Independente do que aconteça no meio do caminho. Não desista de Cristo. E aí, vamos encerrar orando. Quero orar justamente por isso. Talvez você tenha desistido. Eu já desisti, irmãos, uma vez. Eu sei como é que é desistir. Traz vergonha, traz medo, traz receio. Mas hoje, esse Romanos capítulo 5, ele vai falar, olha, não desiste. Ele morreu por nós. O caminho não vai ser fácil, vai ter tribulação, vai ter problema, vai ter dificuldade. Mas você consegue. Se você estiver em mim, meu espírito, ele te fortalece. É um dom. O dom da graça, o dom da justiça, o dom da paz que vem do Senhor. Tudo isso. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado conosco. Pai, quantas das vezes nós nos esquecemos, porque não é mais falado, Pai. Não é mais pregado sobre a eternidade, sobre a vontade, Pai, de te ver, sobre a vontade de te conhecer, sobre, meu Deus e meu Pai, o prazer de te servir, independente das circunstâncias. Tua palavra vai dizer para nós, Senhor, que teríamos sim aflições, teríamos sim problemas, Pai, mas que isso geraria em nós os teus dons. Isso iria nos fortalecer, nos marcar. Isso iria, meu Deus e meu Pai, trazer a esperança de estar contigo e de ter uma vida eterna. Gera em nós, meu Deus e meu Pai, essa esperança. Gera em nós, meu Deus e meu Pai, a tua presença, os teus dons, mas principalmente, Pai, que a nossa alma não se esqueça que o Senhor vê todos, mas muitos, Senhor, infelizmente não creem, mas que nós possamos, por graça, por misericórdia, estar entre aqueles que creem, Pai. Nós cremos em Ti, Jesus Cristo. Nós cremos no Senhor como Senhor e Salvador. Nós cremos, meu Deus e meu Pai, que a Tua presença traz paz, traz alegria, traz a felicidade, mas principalmente a esperança, Pai, de que nós podemos até perder a nossa vida neste mundo, que não é nosso, mas que nós teremos uma vida eterna contigo. Essa é a certeza que nós precisamos ter, Pai. E eu te agradeço por cada um, Pai, que tem acompanhado essas lives, por cada um que está orando, Pai, por isso, para ter essa certeza, para compreender, Pai, para mudar os seus caminhos, para ter paz, Senhor. Obreiros da casa do Senhor, Pai, que estão tentando se refazer, estão tentando voltar para o primeiro amor, estão lembrando, Pai, verdadeiramente o que é o Teu Evangelho. E por isso, Senhor, eu te dou graças. Renova-nos, Pai, nos enche da Tua presença. E que cada um, Senhor, possa, meu Deus, reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém?
Então é isso. Até amanhã, capítulo 6, às 10 horas da noite. Um abraço para você.